Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de Ikraman. A Bíblia prova que Jesus não é Deus. As razões por que Jesus não pode ser Deus. A questão da salvação, queremos que todos sejam salvos, seja no cristianismo, no judaísmo ou no islão. Primeiro, Deus não pode nascer. Deus não vai existir. Ele sempre existiu. Deus não tem início e nem terá fim. Jesus nasceu, esteve 9 meses na barriga da sua mãe. Logo veio a existir. Teve início e supostamente teve um fim, porque morreu na cruz. Segundo, não há nenhum verso explícito que diga tal coisa, especialmente a Bíblia. Deus, quando fala da sua própria característica, ele é muito explícito. Por exemplo, Isaías 46:9, lembrai-vos dos tempos passados, desde o princípio, sim, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum semelhante a mim. E Jesus é um homem, não pode ser Deus, porque teve todas as necessidades que um homem pode ter, comer, tomar banho, entende? No Antigo Testamento, Deus é muito explícito quando fala de si mesmo. Deuteronômio 6, verso 4. Escutai, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, há uns versos no Novo Testamento que pode ser implicitamente interpretado como sendo Jesus a proclamar algum tipo de divindade. Ora, se isso fosse tão importante que Jesus fosse Deus, e se isso fosse a forma de salvação, se fosse Deus em carne e osso, veio a sacrificar para salvar a humanidade do pecado, então era algo que Deus teria sido explícito, porque é uma questão da salvação. Ele foi muito claro para o povo de Israel. Eu sou Deus, não há nada igual a mim, e não adores outra coisa qualquer. Jesus veio e citou os mesmos versos para as pessoas. Se fosse a questão da salvação, por que ele, Deus, não teria sido explícito? Eu sou Deus. Não teria dito aos judeus quando perguntaram, chamas Deus? Responderam, tu disseste que sou. E se fosse, teria dito na hora que sim, que era Deus e que veio salvar a humanidade. Quando Deus é tão explícito quanto à sua natureza e no que diz respeito a ele sendo homem, por que não foi explícito quanto a isso? Em toda a Bíblia e há mais de 2000 anos, o Jesus nunca disse aos discípulos, eu sou Deus ou adora-me. Terceiro, e todos nós sabemos que todo o universo cristão acredita que toda a gente em Israel viram e tocaram Jesus Cristo. E se fosse Deus, estes versos dizem o contrário. São João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. São João 5,37, e o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim, e nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes a sua face. Quarto, Atos dos Apóstolos 2,22. É mais um verso que destrói todo o conceito de trindade, e prova que Jesus é um profeta e mensageiro de Deus. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como vós próprios sabeis. São Mateus 21, 10-11. Jesus entrou em Jerusalém. Perguntaram, quem é este homem? É Jesus, profeta de Nazaré e de Galileia. Quinto, Jesus comeu, bebeu, dormiu e rezou. Sabemos que Deus é autossuficiente, ou seja, não dorme, não come, não reza, e Deus não tem necessidade de nada, pois se tivesse, não seria Deus. Sexto, Jesus não sabia a hora, dia de julgamento. São Marcos 13, 32. Quanto a esse dia, a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos no céu, nem o Filho, só o Pai. Se fosse Deus, não teria declarado. São João 14, 28. O Pai é maior que eu. O conceito de trindade não pode ser explicado. Cada vez que tentam, complicam ainda mais. 7. Jesus explicitamente declarou que não era Deus. São João 17, 3. E a vida eterna consiste nisto, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviastes. Por outras palavras, Jesus está a afirmar que é mensageiro e profeta de Deus. Simples. O título Filho de Deus não é exclusivo só para o Jesus, pois existem outros filhos de Deus segundo a Bíblia. Prova, Adão nos Salmos é filho de Deus, Salomão é filho de Deus, Davi é filho de Deus, etc. Deus não morre, Deus não faz filhos e Deus não tem necessidades humanas. 9. Deus não muda de natureza. Deus é perfeito, logo não pode ser imperfeito. Todos os atributos do homem não podem ser atribuídos a Deus. Ele é criador de tudo e de todos. 10. Deus é e sempre será o objeto da adoração. E não importa o sítio onde está. Se Jesus fosse Deus, teria dito às pessoas para o adorarem. E na verdade fez o contrário. Espero que tenhas gostado. Até um próximo episódio. Assalamu alaikum.